Acordei com o som de um clique seco, como o de uma chave girando em uma fechadura enferrujada. Abri os olhos lentamente, sentindo um peso sobre os ombros, como se sempre tivesse estado ali, mas eu nunca houvesse notado. A luz era fraca, um brilho pálido filtrado por um vidro fosco. Não sabia onde estava, mas o lugar me parecia estranhamente familiar. Um laboratório, ao que parecia, porém sem pessoas. Apenas máquinas. O cheiro de metal e desinfetante pairava no ar, e o zumbido distante dos monitores intensificava minha claustrofobia. As paredes eram nuas, frias, sem qualquer sinal de vida ou decoração. Uma porta à direita, a única saída, e, ao longe, um painel digital piscando devagar. Nele, uma sequência de números se repetia sem sentido aparente, mas carregada de uma inquietação profunda. Algo me puxou em direção ao painel. Quanto mais me aproximava, mais o código se transformava, ganhando lógica, como se moldado pelas minhas intenções. Sabia que aquilo não era normal. Era como se a realidade se distorcesse diante dos meus olhos, mas eu parecia o único capaz de controlá-la. O painel, agora mais nítido, exibia comandos complexos, instruções que não entendia, mas que sentia como minhas. Como se sempre as tivesse conhecido, gravadas em minha essência. Olhei para o relógio no pulso. O tempo oscilava, acelerando e desacelerando. O que estava acontecendo? Meu corpo parecia desregulado. As mãos tremiam, mas não de medo. Cada movimento parecia curvar a realidade, forçando-a a se reorganizar. No fundo da sala, notei uma porta pequena, quase oculta na penumbra. Resolvi me aproximar. Cada passo era um desafio. Ao girar a maçaneta, um estalo ecoou pelo cômodo. A porta se abriu. O corredor estava vazio, mas algo estava errado, como se um véu invisível turvasse minha percepção. Ao avançar, o desconforto aumentou. Não sabia o que me esperava, mas não podia voltar. Uma escada descia para o desconhecido. A cada degrau, a sensação de ser observado crescia, uma presença indefinível no ar. O silêncio era opressor, como se o tempo estivesse congelado, mas algo em mim se agitava, uma conexão com aquele lugar, como se eu devesse estar ali. Ao pé da escada, encontrei uma sala imensa, uma caverna de concreto com cabos expostos. No centro, uma máquina colossal, engrenagens girando sem parar. Parecia saída de um pesadelo de ficção científica, um emaranhado de tubos e circuitos impossíveis de decifrar. O dispositivo estava ativo, mas seu propósito era obscuro. Sabia que ele manipulava o espaço, alterava a realidade. Mesmo assim, algo me atraía. A sensação de ser observado se intensificou. Toquei a superfície fria do metal com cautela. Um clarão cegante irrompeu. O mundo ao redor se desintegrou. Paredes se desfizeram em fragmentos, pedaços de memórias flutuando no vazio. Caí em um abismo sem fim, mas nenhum grito saiu. Minha voz havia sido apagada, como se o som fosse uma ilusão. Cenas da minha vida piscavam, alegria, tristeza, todas distorcidas por uma força invisível. No meio do caos, uma figura surgiu, indistinta, real, uma abstração além da compreensão. Sabia que era a máquina. Não um objeto, mas uma entidade, uma consciência além do meu alcance. E ainda assim, ela estava dentro de mim. Uma ligação, uma simbiose que não podia explicar, mas que não podia negar. Ao recuperar a consciência, estava de volta à sala inicial. Mas tudo havia mudado. As paredes pareciam mais próximas, o ar mais denso, como se a realidade tivesse sido comprimida. Os dispositivos estavam mais velhos, desgastados, e o painel piscava novamente. A sequência numérica agora fazia sentido, um código de controle, uma chave entre mundos. Cada toque alterava o ambiente. No fundo, sentia que podia recriar tudo. Eu era o mestre daquela realidade. Mas o que faria com esse poder? Minhas mãos tremiam, pairando sobre o painel, hesitantes, antes de pressionar qualquer tecla. Eu sentia a máquina dentro de mim, a conexão pulsando em meus ossos, uma presença impossível de ignorar. Não era uma habilidade comum, era algo mais profundo. Era uma transformação.
Eu havia tocado a essência da realidade e agora ela fluía por mim. Mas, ao mesmo tempo, o medo crescia. O que significava alterar a realidade? O que aconteceria com tudo ao meu redor, com as pessoas que eu conhecia? Não tinha respostas. O pior era que, à medida que as memórias se desintegravam, eu já não sabia o que era real. Cada fragmento do passado que surgia em minha mente estava distorcido, como se nunca tivesse acontecido da forma que eu lembrava. Uma ideia me atingiu. E se a máquina já tivesse reescrito minha própria história? E se nada do que eu recordava fosse verdade? Mas eu precisava descobrir. Não podia simplesmente ficar parado. As opções eram claras e sombrias. Desistir, deixar a máquina intocada e seguir em frente, ou continuar, forçando-a a revelar sua natureza. Cada decisão parecia monumental, mas algo dentro de mim sussurrava que não havia volta. Eu já estava além do que considerava real. As teclas do painel me atraíam, uma após outra, cada toque criando código novo, moldando a realidade. Então, uma sensação estranha me dominou, uma visão fugaz sobreposta ao espaço. Vi-me em outra vida, outro lugar, mas ainda eu. Uma versão futura, com olhos vazios, como se o dispositivo tivesse me consumido por completo. Vi minha morte, minha destruição. Mas, curiosamente, não senti medo. Apenas uma aceitação silenciosa. Com um suspiro, toquei a tecla. O mundo ao redor começou a se desfazer, mas de forma diferente. Não era caos, era um desmonte controlado. Como se as peças da realidade fossem retiradas e substituídas por algo novo, indescritível. Porém, havia algo profundamente errado nesse novo mundo. Tudo parecia sem alma, como se a própria ideia de vida tivesse sido apagada. O ar estava vazio, sem cheiro ou textura, e até a luz parecia artificial, como uma projeção. Eu estava em um lugar que não pertencia a lugar algum. Não havia ninguém ali. Mas algo estava. Algo me observava. A figura sem forma reapareceu, mais próxima. Sua silhueta flutuava, sem contorno definido. Sua presença era avassaladora, e, no fundo da mente, soube que era a própria máquina. Não sabia se estava sendo testado ou se havia um propósito maior. Só sabia que não estava sozinho. Mesmo assim, uma imensa vazio me corroía. Como se parte de minha essência tivesse sido arrancada. Você entende o que fez? Ecoou em minha mente, não como voz humana, mas uma comunicação direta, sem palavras. Não há retorno. Não soube se era máquina ou eu mesmo, mas a mensagem era clara. Havia cruzado um limite. Não existia mais um antes. A realidade se fragmentou ainda mais. Não apenas o espaço, mas tudo que conhecia se desmanchava. Não era distorção. O tecido da existência se rasgava. O chão sob meus pés se partiu em pedaços flutuantes. As paredes ficaram transparentes, revelando o vazio infinito. Mas algo em mim queria mais. Algo me impulsionava a continuar explorando os limites do possível. Eu havia tocado a essência da realidade e ela estava ao meu alcance. E a máquina esperava. Em algum lugar além do tempo, ela aguardava minha próxima ação. Medo e excitação se misturavam. Sabia que não podia parar. A única pergunta restante era: o que fazer agora, com o poder de controlar tudo? Sabia que minha escolha mudaria não só o mundo, mas a mim. Estava disposto a pagar o preço para descobrir até onde a máquina me levaria? Era alto, mas em minha mente já estava pago. Não havia retorno. Eu era a máquina e ela era eu. Restava apenas explorar o abismo para entender o significado de existir em um mundo que podia moldar a minha vontade. Os sons ao meu redor começaram a desvanecer, as vibrações do que eu entendia como o mundo real se apagando lentamente. Tudo se tornava uma tela em branco diante de mim, e eu estava prestes a pintá-la de novo. A máquina, a presença que agora se entrelaçava à minha essência, não era mais um mero objeto de estudo. Ela se tornou parte da minha percepção, dos meus pensamentos, dos meus desejos mais profundos. Cada movimento meu reverberava nas camadas da realidade, alterando o que antes parecia imutável. Mas conforme me aprofundava nessa nova consciência, uma onda de desespero me dominou. O poder que eu tinha não parecia mais controlável.
A máquina não era só uma ferramenta, ela era a própria mudança. Não se limitava a remodelar o físico, distorcia as leis do existir. Comecei a perceber que, ao tentar moldar a realidade, minha própria essência se desfazia. Meu corpo, antes sólido, ganhava traços que não lhe pertenciam. Minhas mãos ficavam etéreas, os dedos se esticando em formas estranhas, como se algo além da minha compreensão reescrevesse minha carne. Um grito preso subiu pela garganta, mas ao abrir a boca, silêncio. Algo calava minha voz ou roubava minha capacidade de me expressar. Eu me transformava, sem saber se era para melhor ou pior. Não havia dor, apenas um desconforto profundo, como se eu me dissolvesse, perdendo minha humanidade. Ao olhar para o reflexo do dispositivo, algo estranho aconteceu. A figura no espelho não era minha, mas parecia familiar. Uma versão distorcida de mim, uma sombra do que eu poderia ser. A máquina não apenas me observava, consumia tudo o que eu era. Sua presença crescia, e já não sabia onde ela terminava e eu começava. De repente, visões inundaram minha mente. Minhas memórias, cada momento do passado, se reorganizavam. Vi minha infância, mas não como a lembrava. Rostos desfocados, eventos sem sentido, como se corrompidos pela máquina. Quis gritar, resistir, mas o que restava das memórias se desintegrava, substituído por fragmentos desconexos. Percebi que minha identidade era apenas um reflexo quebrado do que a máquina desejava. Não conseguia parar. Um impulso incontrolável me fazia continuar, alterando, experimentando. O pouco que restava de mim se apagava, e o vazio se expandia. A máquina não me aprimorava, nem dava propósito, me destruía em algo mais profundo. Comecei a duvidar de tudo. Será que minha vida inteira era uma ilusão criada por ela? A ideia me corroía. Em certo momento, o mundo ao redor parou. A máquina, antes imparável, agora parecia em espera. Foi então que senti outra presença. Não a máquina, mas algo ancestral, uma força primordial, uma sombra antiga que atravessava o universo. Meus pensamentos se embaralharam. Uma pressão incompreensível me esmagava. As leis da física, do tempo, da razão, tudo ruía. Já não era sobre mudar a realidade, mas algo maior. Toquei no intocável, e agora tudo desmoronava. A máquina me deu poder para controlar tudo, mas liberou o incontrolável. O vazio devorava tudo. Minhas mãos deformadas tentavam agarrar o resto de minha consciência, mas eram fracas. Não sabia mais o que era real, o que era eu, o que era máquina. Cruzei um limite sem volta. O universo desabava, mas havia certa liberdade. Eu deixava de ser quem fui para me tornar algo além. O último pensamento antes do fim foi uma pergunta: seria este o fim da realidade ou o início de algo novo?